Vamos lá, pessoal, então, mais uma vez aí para a nossa segunda parte da nossa aula de manutenção em celular, né? Técnico em smartphone, certo? A gente está falando na primeira etapa, nós falamos um pouquinho de cada um aí. Ficou alguém você chamar aí? Antes, o pessoal do CRA quer fazer alguma observação? Tá tudo certo aí, Érica? Tudo certo, sim, Anderson. Uau! Muito obrigado, Érica. Gente, as meninas do CRA são gente boa, hein? Precisar de qualquer coisa, chama elas lá que elas atendem de pronto atendimento mesmo, tá? Dando continuidade aí, a gente estava falando que se a gente já mexeu, alguns têm curiosidade, outros ainda não mexeram em nada, né? Sempre tem os dois lados da moeda. É bom você conhecer um pouco, já ter mexido de curiosidade, e é bom você também não ter mexido, né? É igual andar de carro. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha de raciocínio. Por quê? Você vai aprender. Você vai juntar o útil com o agradável. Se você já sabe um pouquinho, se você já abriu algum aparelho, você já tem uma noçãozinha, você só vai cada vez aprimorar mais. É uma pergunta que o pessoal sempre me faz aí, eu já vou adiantar para vocês. E os vídeos do YouTube? É interessante a gente ver vídeo no YouTube? Não é interessante? Tá? Na minha opinião, eu acho que é legal você ver um vídeo no YouTube para ter uma base, né? Só que assim, cuidado. Nós sabemos que na internet é um mundo bonito, né? Você pode perceber, né? Todo mundo é rico, todo mundo é feliz na internet, mas na real não é assim que funciona, né? Então o YouTube não é diferente, né? O pessoal edita os vídeos, às vezes na hora de abrir uma tela tem um flex que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então assim, a dica que eu dou é o seguinte: sirva como base, mas vê o vídeo inteiro e vê outro vídeo. Por exemplo, para você realmente se ver se é isso mesmo, né? Porque se não tem alguma pegadinha, e assim, ir com calma, entendeu? Vai com calma que tudo dá certo, beleza? Nós falamos um pouquinho na primeira etapa aí. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês querem me perguntar? O que vocês têm para abordar desse início aí para a gente dar continuidade aí na nossa didática? Pô, e depois eu só queria saber assim, para comprar o material, tipo a máquina de solda, é o a, de esquentar lá para soltar a tampa do celular e tal. Se Certo. aquela das chuas lá 850 é a boa, eu já vou providenciar. Ó, é o seguinte, foi até muito bem colocada a tua pergunta, ô Marcelo. O pessoal realmente pergunta? Que a gente precisa, por exemplo, para iniciar, né? Depois, quando for aula presencial, lá tem o material que a gente usa na bancada. É o material básico. Que seria o material básico, na minha opinião, para a gente começar? A chave, vocês já quem não tem vai pegar. Aquele joguinho de chave, né? Aquele joguinho de chave, ah lá, o Marcelo já tá com ele na mão aí, ó. Tá pronto, Tá. já entrou o celular para arrumar aí já, Marcelo? Ainda não, ainda você falou, eu tô esperando para mim começar certo, entendeu? Pois é, não, tá certo, é isso mesmo. O jogo de chave, por incrível que pareça, não é tão simples assim, não. Tem todas as chaves aí que dá para você abrir qualquer aparelho. Quer dizer, você já tem um start aí na mão, né? Outra coisa, a separadora de LCD. Depois nós vamos ver a separadora de LCD. Eu preparei até um slide aqui, vamos ver se vai dar tempo da gente. Mas depois a gente vai ter a aula, a gente vai mostrando. Separador de LCD. Depois, a estação de retrabalho. O que é a estação de retrabalho? É aquela que você falou lá da Yashun, tá? A Yashun é marca. A Yashun hoje é a, é a marca mais usada na bancada, né? Mas, assim, vale dar uma pesquisada, né? O que eu oriento, na verdade? Eu acho que você, por exemplo, não deve comprar, no teu início, para montar a tua bancada, coisa que você não usa. Por exemplo, o microscópio, né? Se você não faz reparo de placa, você não precisa ter um microscópio, né? Por exemplo, é um investimento que vai ficar parado lá. Se um dia da manhã aí, né,
no futuro aí, você fazer um curso de reparo de placa. O curso de reparo de placa, já vou fazer uma observação, um parênteses aqui. É um curso já específico, para quem já tem um conhecimento a mais na parte de manutenção básica, que já aí você vai ter que fazer um curso avançado de placa. Eu estou fazendo um curso de reparo de placa, só que para mim está sendo muito difícil. Por quê? Eu não tenho conhecimento nenhum assim, né? Eu não tenho conhecimento amplo por exemplo, em parte técnica de eletrostática, de eletrônica, vamos dizer assim. Eu não tenho esse conhecimento técnico eletrônico, entendeu? Para mim está sendo difícil o curso, e é um curso bem complexo. Por um lado é bom, que você estuda mais, só que para eu começar a praticar, por exemplo, um reparo de placa, especificamente falando dentro do conteúdo do curso, para mim já vai demorar um pouco mais, porque eu tenho que ter esse conhecimento primeiro para depois começar a praticar. É igual nós aqui. Nós estamos começando um curso básico, nós vamos aprender o básico, para depois ir caminhando, entendeu? É isso que é o interessante. Então, assim, o que você não usa, não precisa comprar. E não vai na ideia dos outros, que não precisa, entendeu? Vai na tua ideia, monta tua bancada a teu tempo, não precisa pressa. Ah, eu quero já começar a comprar. Bom, compra o equipamento que você puder. Cada um sabe onde lenha, né? Essa aqui é a verdade. Cada um sabe a questão financeira. Quero comprar microscópio, quero comprar. Ninguém está falando para não comprar, nós estamos falando que você vai usar, né? Então, cola, né? Chave sempre é bom. A separador de LCD, que vai usar bastante. A estação de retrabalho, por quê? A estação de retrabalho, como você citou aí, a Shun, ela serve para tirar a tela também. E serve para fazer conector de carga. E serve para tudo que for assim, por exemplo, para descolar. Entendeu? Junto com a separadora. Ah, mas tem que comprar as duas ou uma ou outra? Se você puder comprar as duas, é ótimo. Eu assim, na minha opinião, eu acho que você deveria comprar a estação de retrabalho, a separadora de LCD e uma fonte de bancada. Fonte assimétrica. Esses 3 itens, para dar início na manutenção, eu acho que é bem válido. Nem que você se apertar um pouquinho, ou senão você pode comprar primeiro a estação de retrabalho e depois a fonte, e depois a separador de LCD. Pode ser nessa ordem, não tem problema. O interessante, eu acho que esses 3 itens dá para você já começar, dá para você começar a trabalhar. E eu vou falar uma coisa, se paga o que você comprar, se paga logo logo. Você entendeu? Só fazer um parênteses aqui, eu comprei uma máquina, eu fiz um curso em dezembro em São Paulo, 2 dias o curso. Só que era das 8 da manhã às 6 da tarde, os 2 dias. Então era 1 hora, meio período prático e meio período de teoria. E dentro desse curso surgiu uma palestra lá do pessoal de empreendedorismo para vender uma máquina de película. E essa máquina faz a película na hora, mais de 5 mil aparelhos. Só que a máquina custa 6 mil reais. Só aí você tem que comprar uma caixa de película, que é o próprio fornecedor que vende, uma caixa com 55 películas, vale 550 reais. Então você tem que fazer esse investimento. Eu fiz umas contas simples, em 6 meses a máquina se paga. Nesses 6 meses eu consigo ter um lucro e guardar o dinheiro para pagar a máquina. Por exemplo, se eu comprasse em 10 vezes, certo? Assim, comprei a máquina em dezembro. Saí do curso, comprei em dezembro. Nós estamos no mês 4, certo? A máquina está paga. Então, assim, é investimento. Parcelei e tal, mas a máquina já está paga. Então, quer dizer, o que eu vender daqui para frente agora é lucro meu. E um segredo que eu já falo, a película é a partir de 50 reais. Entendeu? Então, assim, tem que investir, né? Tudo bem, se eu não comprasse, sei lá, mas assim, agora é vantajoso. Porque faz aí por semana, pelo menos, aí umas 20 películas, né? Tranquila, a partir de 50 reais. Eu pago 10 reais em cada película agora. A máquina já está paga. Então, assim, é investimento, né? Acabou dando certo. Graças a Deus está dando mais certo ainda. Então, assim, Marcelo, compre, e demais, óbvio, né? Compre o que você vai usar. Os 3 itens eu acho que é o legal para começar. Aí você tem que ter uma cola, né? Porque vai ter que colar, você vai ter que comprar. Depois nós vamos passar o contato dos fornecedores para você
cotar preço de peça, enfim, toda essa questão aí. Mas eu acho, na minha opinião, depois vocês vão ver na bancada lá, no Sebrae, na aula prática, os itens que a gente está falando aqui. E tem lá também. Bom, eu acho que esses 3 itens é o pontapé inicial. Estação de retrabalho, que é do arzinho lá, daí acho que você falou. A fonte de bancada, é a fonte assimétrica, né, que o pessoal fala lá. Pode comprar a de 200, 300 reais. Não precisa ser aquela de 5 dígitos, não. Tem uma que é 4 dígitos, que é a convencional, que você dá para usar um bom tempo. Inclusive, eu tenho 2 dessas e não tem nem de 5 dígitos ainda. Entendeu? Porque não faço separo de placa. Então, não tem necessidade de ter. E, no meu ponto de vista, não é necessário ainda. E aí, cola, né? Elástico, essas coisas você vai ter que ter. Certo? Eu acho que de início era isso aí, era bom você ter, pelo menos, e já ajeitando para comprar. Porque o serviço vai entrar. E eu digo para vocês o seguinte, quando vocês começarem a falar que está mexendo com conserto de celular, você pode ter certeza que vai começar a aparecer serviço. Obrigado. Isso aí você vai passar todas essas ferramentas, essas coisas aí? Ô, Fábio, desculpa, eu não ouvi. Essas ferramentas, tudo que você falou aí, você vai passar uma lista do que você precisa para ter na bancada, igual você falou, tem lá no Sebrae. Enquanto não voltar às aulas, a gente não sabe o que tem lá, né? Não, vai passar antes ou só quando voltar mesmo? Não, ó, eu não vou passar lista, não, mas assim, o que a gente pode combinar? Eu ajudo no que precisar. Por que, Fábio, eu estou dizendo que não vou passar lista? Porque, às vezes, você compra X de material aí, e, às vezes, a lista que a gente fizer não serve para o outro. Entendeu? E aí vai ficar meio desbalanceada a coisa. Aí eu acho que não acaba dando certo, né? Então, assim, mas assim, pode me perguntar que eu ajudo. Não tem problema. E quando voltar a presencial, você vai perceber o que tem lá, dá para você trabalhar. Por exemplo, prático, já vou te adiantando. Se você quiser levar um celular, por exemplo, para trocar a tela, você vai conseguir trocar lá, já vai colar, vai sair o aparelho pronto. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Anderson, né? Isso. O senhor passou o valor esses 3 equipamentos, né? Uma escola, algumas coisas. Você acha que o investimento é em torno de quanto, né? Para ter esse básico que você falou, para começar assim, né? Quanto que eu vou gastar para ter esses 3 equipamentos? A cola? Ô, Renato. É Renato, né? Isso. É o seguinte, ó. Hoje nós temos que dar uma pesquisada no mercado, né? Porque tem uma diferencinha de preço aí. Depois eu vou passar o contato dos fornecedores aqui também, para vocês cotarem com o pessoal daqui. Mas assim, eu acredito que uns R$2.000 você faz uma bancada top. Mas eu acho que dá para enxugar alguma coisa. De início, pelo menos. Vou dizer assim, entendeu? Só que o que está acontecendo? O custo de manutenção em celular tem uma demanda grande, cara. E o preço do equipamento aumentou muito. Só para você ter ideia, uma fonte, uma separador de LCD, custava R$200, R$250, 2 anos atrás. Né? Hoje a variação é de 500, 600 para cima. Às vezes você acha uma promoção de 450, alguma coisa assim. Entendeu? Então o que a gente teria que fazer? Dar uma pesquisadinha primeiro. Eu digo assim, pesquisar pensando no bolso de vocês. Né? Assim, eu não tenho ninguém para indicar, eu não sou fidelizado com ninguém para indicar peça, mas eu ajudo a vocês a pesquisarem. Inclusive, você pode me passar depois que eu te falo se é boa, se é ruim, entendeu? Por exemplo, a separador de LCD. O que mais o pessoal usa é Yachum. Isso aí você pode ter certeza. A maioria das bancadas dos técnicos é tudo Yachum. Então, tem que partir por essa base, na minha opinião. Apesar também que tem algumas, por exemplo, separador de LCD, que não é Yachum, e também que dá para fazer o serviço e é mais barato. Mas aí a gente precisa dar uma pesquisada primeiro. Mas assim, a grosso modo, eu acho que com menos de 2.000 você consegue montar uma bancada top. E eu vou te falar uma besteira. Pois não. Quem é, Érica? Isso, o Anderson, você está falando para o pessoal sobre a compra de equipamentos. Deixa eu dar um recadinho.
Normalmente, quando eles vão comprar, o pessoal da loja pede a declaração de matrícula. Então, quem for comprar e precisar, entre em contato com a gente no CRA que a gente fornece essa declaração, tá? Beleza. Joia. A declaração seria muito boa. A É só declaração. entrar em contato com a gente. Lá no grupo tem os 2 contatos do CRA. Tem o meu e tem o da Ana. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, solicitar que a gente manda no WhatsApp para vocês, tá bom? Tá bom, então. Tá. Outra coisa também, Anderson, Pois não. em questão dos fornecedores, né? Vamos supor, questão fornecedor de película, capinha, peça, em geral, assim, tem diferença? Vamos supor, acessórios em um e peças em outro? Tem essa diferença ou não? É tudo no mesmo lugar? Não, ó, aqui em Rio Preto tem diferença sim. Inclusive, acho que foi até o Marcelo que falou, questão de Jales também, que tem um fornecedor em Jales, que é Fast. Foi eu que trabalhei no Correio. O Renato, né? Isso. Tem em Jales, em Barretos também tem fornecedor. Só que aqui em Rio Preto tem 5, se eu não estiver enganado, 5, 6 fornecedores que vende. Só que tem, por exemplo, fornecedor que só vende capinha, película, acessório. Então eu acho que você vai conseguir um preço melhor. Mas depois eu vou passar os contatos que eu tenho, eu passo para vocês, entendeu? Aí vocês cotam. Aí a dúvida que você tiver, você me fala, ó, cotei em tal lugar, ele falou isso, entendeu? Aí a gente vai, devagar, a gente vai alinhando. Depois eu dou um toque também, eu dou um toque presencial, que é melhor. Por exemplo, quando a gente for comprar peça. Aqui em Rio Preto, nós temos um problema grave de comprar peça. Qual que é o problema grave de comprar peça? A garantia. Tá? Nós, o técnico, quando presta um serviço, determinado prestador de serviço, né? O que ele tem que fazer? Dar 3 meses de garantia. Isso aí está na lei. Ninguém que criou... mas você... Não. O Código de Defesa do Consumidor que exige que você dê 3 meses de garantia do serviço prestado. Só o que ocorre? Você, como técnico, dá os 3 meses. Quando você, técnico, vai comprar a peça, determinado fornecedor te dá 30 dias. E aí depois, se quebrar, passou desses 30, o prejuízo é seu. Você entendeu? O prejuízo é meu, justamente. Então, assim, devagar no decorrer dos dias aí, do tempo, a gente vai passando essas informações e a gente já vai ficando mais ou menos esperto, né? Por exemplo, no meu caso, eu dou prioridade para quem me dá 90 dias de garantia. Porque eu repasso 90 dias para o meu cliente, entendeu? Só que às vezes o cara não tem a peça, vocês têm que morrer no cara que te dá 30 dias, né? Enfim, vocês já estão entendendo mais ou menos como que é, né? Mas aí depois a gente vai passando certinho, vocês vão entendendo cada vez melhor. E outra, compensa até, tipo assim, vamos supor que a tela em um cara que dá 30 dias de garantia é 120. Você vai no outro que dá esses 90, ela é 140. Compensa muito mais você pagar um pouco mais caro e ter essa garantia a mais. Isso que é o interessante mesmo, né? Às vezes a diferença de 10, 20, 30 reais aí, agora você pode achar que é muito, mas e daqui 60 dias? Uma coisa que a gente já pode afirmar aqui para vocês, inclusive já pode até adiantar uma informação, que tela quebrada não tem garantia. Isso serve para a gente como técnico e serve para o cliente final também. Por quê? A gente ouve falar muito que a tela quebrou sozinha, que não sei o quê, é 1001 conversa. A verdade é uma só, é migué. Difícil, eu não conheço nenhuma tela que quebrou sozinha até hoje. Entendeu? Às vezes é descuido do cliente, às vezes é criança, né? Então aí a pessoa acaba querendo tirar a culpa e jogando para cima do técnico. E aí você já sabe, que quebrou a tela, não tem garantia. O que a gente dá a garantia? Defeito de fabricação. Ponto final. Trincou, deu mancha no LCD e tal, não tem garantia. Inclusive, isso serve para a gente. Quando a gente for instalar uma peça, tem que tomar o devido cuidado. Por quê? Se você, quando for colocar uma peça, quando for colar, passar o elástico e apertar demais ou apertar muito e der listras, e der mancha e trincar, o fornecedor não vai trocar.
Aí você vai ter que morrer com outra peça, porque o cliente não quer nem saber. Mas isso a gente vai falando no decorrer aí, vai sendo umas dicas legais que dá para seguir, tá? Olha essa, né? O negócio tá com a cabeça daí, ó. Vamos lá? Mais dúvidas? Esse curso aqui, a gente não vai fazer reparo em placa, então, é isso? Você vai trocar a peça. Nós vamos achar defeito e fazer a substituição da peça. Por exemplo, conector de carga, né? Não é um reparo em placa, mas é uma substituição de peça. Tela, botão, vibracal, frontal, LCD, touch. Nós vamos falar de tudo isso aí, nós vamos fazer tudo isso aí. Diferentemente, por exemplo, nós vamos fazer um reparo na placa. Como exemplo, um reparo de CI de áudio, por exemplo. Isso a gente não vai fazer, tá? Mesmo porque o reparo, o curso de... Reparo do que cortou, eu não ouvi. O reparo do que cortou, eu não ouvi. Eu falei assim, por exemplo, um reparo do CI de áudio, por exemplo, CI de carga, isso a gente não vai fazer. Por quê? É um reparo que exige um conhecimento um pouco maior, né? Primeiro a gente tem que conhecer o componente que dá o áudio, né? Antes de fazer o reparo. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos conhecer todos os periféricos, todos os componentes do aparelho. Tá bom? O Zoom passa rápido, o tempo passa muito rápido, né? E nós vamos ver na prática, vocês vão catar o aparelho na mão, nós vamos fazer conector, muito conector, nós vamos trocar a tela, nós vamos colar, entendeu? Nós vamos desmontar o aparelho inteiro. Nós vamos conhecer, vai catar a placa do aparelho na mão, nós vamos falar isso aqui, ó, isso é microfone, isso é alto-falante auricular, isso é alto-falante campainha, isso aqui é vibracal, nós vamos destrinchar o aparelho. Por quê? Nós precisamos saber onde que a gente está mexendo, entendeu? Por isso nós vamos fazer o reparo de placa, porque não entra no curso. Primeiro a gente vai conhecer os componentes, que é a parte básica, né? É a lógica da coisa, que depois, aí mais para frente, aí você vai ter que fazer um curso de reparo de placa. E eu já adianto, se não tiver um conhecimento eletrônico, é complicado. Eu estou sofrendo, porque eu estou estudando muito. Teria que fazer o eletrônico para depois fazer o de placa, seria isso? Eu acho interessante isso. Aí você vai ficar show de bola. Anderson, Pois não. sobre microsoldagem, vai ser abordado. Sim, nós vamos fazer. A microsoldagem nada é mais que solda, né? Nós vamos fazer solda de troca de conector de carga, troca de botão power, tudo que for solda, nós vamos fazer. Inclusive, nós vamos fazer 2 tipos de solda, de microsoldagem. Nós vamos fazer com estanho em pasta, vocês vão ver que é show de bola para fazer. Nós vamos fazer com ferro de solda, né? Normal, e com estanho em ferro normal também. São 2 tipos. Ah, tá. Então tem diferença da reparo de placa com microsoldagem. Tem diferença. Sim. Tem diferença. Por exemplo, o reparo de placa, especificamente falando, nós vamos ter que saber, né? Vamos dar como exemplo um reparo de placa num CI de áudio. Nós temos primeiro que saber, o CI de áudio não é o alto-falante. O CI de áudio é um componente que compõe a placa. Então, nós temos primeiro que achar esse componente, para depois fazer, no futuro aí, o reparo dele. Entendeu? Mas assim, ó, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma solda, uma soldagem, uma microsoldagem, por exemplo, no microfone. Nós vamos conseguir, porque tem muito aparelho que o microfone é soldado na placa. Então, a gente vai chegar, tirar o microfone e voltar ele, por exemplo. Então, nós vamos fazer isso aí. Entendeu? Entendido. Tá? Outra coisa que a gente não vai fazer, sistema, né? Porque no curso não entra o sistema. Mas nós vamos falar de software, que é dentro do sistema, por incrível que pareça. Entendeu? Só que o que nós vamos falar de software? Nós vamos falar, descobrir o defeito, né? Que causa o software. Como que a gente repara um software, por exemplo, com defeito? Né? Como que a gente restaura, por exemplo, um aparelho? Como que a gente faz o software de um aparelho? Né? Um aparelho está em loop infinito.
por exemplo, de iPhone, que fica na maçãzinha lá, e fica, da Samsung, que fica, nunca mais liga. Nós vamos solucionar esse problema também, entendeu? Nós vamos passar quais são os programas que são usados para fazer esse reparo, entendeu? Nós vamos fazer também. Na prática, nós temos um computador lá na sala de aula, tem um telão, é muito bacana, vai ser bem interessante. Dá para a gente aproveitar bastante. Ok, entendido. E mexe com qualquer marca de celular. Ô, Fábio, você fez uma pergunta interessante. Se a gente vai mexer com qualquer marca de celular, vai mexer com todas as marcas de celular. Só que é o seguinte, meu irmão, já adianto. Cuidado com essas marcas. Asus, Zenfone, é complicado. É aparelho difícil de mexer. Assim, não é que é difícil, vamos usar outro termo. É aparelho que requer um pouco mais de cuidado. Às vezes não tem peça, entendeu? Nós vamos mexer com todos assim, todas as marcas assim. Só que assim, pode falar. Xiaomi aí também, que agora tá na moda aí também. Tá na moda. Isso que eu ia falar agora. Vamos ser verdadeiros entre a gente aqui, né? O que vai mais entrar para você mexer, você pode ter certeza que é Samsung, Motorola, os iPhone da vida e o Xiaomi. A LG vai cair porque parou de fabricar, inclusive, né? Saiu até uma reportagem que a LG não vai fabricar mais celular, smartphone. Se é verdade, eu não sei. Eu ouvi falar. Então, mas assim, a linha de raciocínio vai ser Apple e Android, que seria iPhone, Motorola... E smartphone. Hã? iPhone e smartphone, né? Porque iPhone agora todos são foge... smartphone, né? Agora... Não, que a Apple, ela foge, ela é diferente, né? Vamos supor, a questão até de sistema, peça, ela é mais diferente do que os outros aparelhos. Sim. O Heitor levantou, fez uma colocação interessante. Fábio, só para a gente finalizar a tua observação aqui também. Então, a gente vai trabalhar com essas marcas. Na verdade, o técnico trabalha com todas. Só que, por exemplo, Nokia não vai entrar muito, né? Porque não tem peça mais, e aí ficou um aparelho meio defasado. Vai ser difícil você pegar um Nokia para arrumar. E às vezes não tem peça. Então, você vai trabalhar com Asus por último. iPhone, que é Apple, aí Android, que são diferente de Apple, completamente. Igual o Hector já ajudou a gente aí. Motorola, Samsung, Xiaomi, por último LG e Asus, que é Zenfone. É isso aí que nós vamos trabalhar. O Hector levantou que o iPhone, né, que é o iOS, o sistema utilizado pela Apple é o iOS. Então, é completamente diferente do Android, que são os aparelhos da Samsung, Motorola, Xiaomi. Tem outra linha de manutenção, tá? O reparo é o mesmo. Nós vamos aprender, nós vamos mexer, inclusive só com o iPhone também, nas aulas práticas. O reparo é o mesmo. O que a gente vai ter que fazer? Um pouco mais de cuidado, porque vai ser outra linha de raciocínio. Por exemplo, já adiantando para vocês, o iPhone não pode pôr o parafuso que não é do devido lugar. Por exemplo, tem um parafusinho da bateria lá que você tirou. Se você colocar o botãozinho, o parafuso da frontal na bateria, pode ser que você mata o aparelho. E assim, já estou falando dessa forma para você entender que realmente pode ser que você mate o aparelho não volta a funcionar mais. Então o iPhone já é mais delicado. Nós vamos passar todas as dicas do iPhone possível, entendeu? Para a gente não correr esse risco aí no futuro de matar um aparelho de um cliente. Igual você falou também, tipo, esses aparelhos assim, a pessoa perde a senha de iCloud, perde Google, perde as coisas, tem que resetar. Isso aí eu vou aprender tudo. Isso aí nós vamos falar como que faz. Só que acontece, por exemplo, a iCloud ninguém desbloqueia, né? Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Né? A pessoa, o usuário do iOS, que ia acontecer isso e não for dono do aparelho, eu não tenho esse conhecimento. Eu acredito que ninguém desbloqueia. Eu tenho contato porque a maioria das pessoas que fazem, só te cortando um pouco, Anderson, a maioria das pessoas fazem isso, que eu já ouvi falar, é tudo quando, tipo assim, acha algum aparelho que tá bloqueado, a pessoa não é o dono, e aí ela não sabe a senha,
ou ela não sabe senha do iCloud para reiniciar, ela não sabe nada disso. Ela não sabe nem a senha para desbloquear. E ela quer, nossa, eu queria esse aparelho aqui, ó, minha filha perdeu a senha e tal. Eu tenho uns amigos que é técnico que fala que direto aparecem uns caras assim também, pedindo para desbloquear, sabe? Não é verdade. Mas assim, o iCloud eu já ouvi falar que desbloqueiam, mas eu acho que é furado, eu não tenho esse conhecimento. Os Android dá pra gente desbloquear. A gente consegue desbloquear, tá? Mas aí a gente vai ver também, né? A gente vai fazer instalação de ROM, nós vamos fazer remoção de conta Google, a gente vai dar um toque aí como que faz, tá bom? Se por acaso acabar o vídeo aqui e interromper, eu desejo a todos uma ótima noite, tá? E se cuidem aí, que nós estamos atravessando uma pandemia danada, né? A saúde em primeiro lugar. E a gente volta semana que vem, provavelmente remoto ainda. E logo, logo, se Deus quiser, a gente volta presencial, que vocês vão ter certeza, vocês vão ficar muito contentes com o curso. Presencial é outra pegada, vocês vão gostar muito, muito, muito. E já adianto aqui também, mesmo se acabar aí o tempo, tô no grupo, precisar de alguma dúvida, precisar de alguma coisa, me chama. Se tiver alguma dúvida, me chama, tá bom? Pode me chamar que eu estou à disposição. Às vezes, se eu demorar um pouquinho para responder, assim que eu visualizar a mensagem, eu já respondo. Pode ficar despreocupado, tá bom? Nós estamos aqui junto para crescer junto, para compartilhar conhecimentos. E assim, isso aqui vai durar, eu tenho certeza, pro resto das nossas vidas. Nós vamos construir uma aliança aí, uma